Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. Na edição de hoje, vamos receber o vereador Júlio Killer, do PSD, para falar a respeito da polêmica envolvendo o processo de cassação da vereadora Ana Maria na comissão parlamentar processante, da qual o vereador faz parte. Também vamos ter uma conversa com o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Ponta Grossa, Roberto Pelissari. Vai falar pra gente a respeito de um estudo feito pela associação para a recuperação, a reforma do prédio do antigo mercado municipal. Também vamos falar com a diretora de comércio da CPG, Flávia Barrichello, que fala pra gente a respeito da campanha promovida pela CPG, que vai sortear um carro aí depois da data do Dia dos Pais, no mês de agosto. Tudo isso depois do intervalo, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Destaques da semana. Estamos de volta com o programa Doc.com, nesse bloco dos destaques dessa semana. Semana que começou bem agitada na Câmara Municipal de Ponta Grossa, com a votação em uma sessão extraordinária do parecer da Comissão Parlamentar Processante, que pediu o arquivamento do processo contra a vereadora Ana Maria de Hollebay, que está sem partido no momento. O resultado da votação, como divulgamos no blog do Doc.com, foi aí 17 votos a 3 para rejeitando o parecer que pediu o arquivamento. Portanto, o processo vai continuar na CPP e, para falar mais a respeito disso, nós vamos receber ainda na edição de hoje do Doc.com, vamos receber o vereador Júlio Killer, que fez parte e faz parte, ainda integrante da CPP, que vai continuar aí com a investigação a respeito do caso envolvendo a vereadora e cerca aí de daqui a 2 meses, 60 dias é o prazo aí para a entrega de um novo parecer. Esse sim vai ser definitivo e voltará a ser votado pelo plenário da Câmara Municipal, que vai decidir se caça ou não a vereadora Ana Maria. Vão ser necessários 16 votos nessa votação para que a vereadora seja cassada. Aí, quando esse relatório vir a votação, foi cerca de 500 pessoas estiveram aí na Câmara Municipal acompanhando a votação, muitas pessoas aí embrenhadas, envolvidas com essa onda de protestos, de manifestação popular que está ocorrendo tanto em Ponta Grossa quanto nas principais cidades do país. Foram até a Câmara e fizeram valer a vontade popular, que é aí pela punição, uma punição maior para a vereadora Ana Maria de Hollebay. Somente os 3 vereadores que integram a CPP e que deram o parecer pelo arquivamento votaram aí favoráveis ao parecer. São eles o vereador Júlio Killer, o presidente da CPP, Márcio Schirlo, e também o relator Rogério Mioduski. Os 3 deram o voto pelo parecer, aí pelo arquivamento, tendo em vista que foram eles que elaboraram. Foi uma repercussão muito negativa para os 3 vereadores, o que aconteceu, aí diante da opinião pública, que queria aí um resultado unânime, barrando o parecer, mas o fato é que agora esses 3 vereadores são eles que são os responsáveis por analisar novamente novos indícios que possam levar aí a uma comprovação ou não da quebra de decoro parlamentar por parte da vereadora Ana Maria. Ainda na Câmara Municipal, foi votado na sessão da última quarta-feira o projeto que isenta de ISS, Imposto sobre Serviços, a aviação Campos Gerais, numa tentativa aí de que a concessionária do transporte coletivo possa dar os reajustes, o reajuste reivindicado pelos seus funcionários, pelos funcionários do transporte coletivo que estão em greve sem operar o transporte coletivo desde a 0 hora da última quarta-feira. Uma decisão judicial do TRT definiu que a greve é abusiva e determinou que 70% da frota
circule nos horários de pico e podendo ser de 50% em horários aí fora o horário de pico. A situação ainda não se resolveu e esse projeto que foi apresentado pelo prefeito Marcelo Rangel, aprovado pelos vereadores em 2 discussões, isenta aí o recolhimento do ISS, que dá algo em torno de R$120 mil por mês, aí que a Aviação Campos Gerais não vai repassar para o município, desde que reverta esse dinheiro no reajuste da classe, que é reivindicado em 12% de aumento, mas mais aí o dobro do ticket do Vale Alimentação, que hoje é R$120, eles reivindicando que passe para 240 mensais. Pois bem, a população aguarda aí com expectativa, pois cerca de 100 mil pessoas utilizam o transporte coletivo diariamente e a greve causa um transtorno enorme, tendo em vista que em dias normais, com 100% da frota, a superlotação já ocorre. Imagine então essa frota circulando com 30% a menos nos horários de pico e 50% a menos nos outros horários. Realmente é uma dificuldade muito grande por parte da população. Por outro lado, os funcionários da aviação têm esse direito aí de reivindicar e de entrar em greve caso aí não tenham as solicitações atendidas. É isso que está acontecendo até o momento, mas espera-se que em breve, aí nos próximos dias, nas próximas horas, a Prefeitura, junto com a Aviação Campos Gerais e o Sindicato da Classe, consigam chegar a um consenso a respeito dessa questão e na próxima semana já voltar às atividades normais do serviço de transporte coletivo aqui na cidade. Lembrando que a Prefeitura Municipal multou em R$50 mil a VCG quando na quarta-feira 100% da frota esteve parada. Como o contrato é da Prefeitura com a aviação, existe no contrato aí que a obrigação de fornecer, de prestar o serviço é da concessionária. Resolver essas questões de salarial com os seus funcionários é aí de obrigação da concessionária, da VCG, que não conseguiu e então 100% da frota esteve parada. A Prefeitura multou em R$50 mil a Aviação Campos Gerais e está tentando colaborar também a Prefeitura Municipal com a solução desse problema, aí tendo em vista a aprovação desse projeto de isenção de ISS. Pois bem, esses foram os destaques deste bloco. Na sequência, nós voltamos aí com uma conversa com a diretora de... Não é com a diretora. Não é com a diretora. Não é com... Eu vou voltar de onde eu parei, pode ser? Vai. E na sequência nós voltamos em uma conversa com o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa, Roberto Pelissari. Vai falar pra gente a respeito do estudo sobre o prédio do antigo mercado municipal. E ainda hoje você vai ver uma conversa com a diretora de comércio da CPG, falando sobre a campanha de fomento na venda aí pro Dia dos Pais. E também vamos conversar com o vereador Júlio Killer a respeito da CPP da Ana Maria. Tudo isso depois do intervalo, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Entrevista. Voltamos com o programa Doc.com, agora numa conversa com o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Ponta Grossa, Roberto Pelissari. Boa noite, Roberto. Boa noite, Eduardo. Pois é, Roberto, a associação, numa iniciativa aí dos profissionais, da direção, resolveu fazer um estudo, então, da estrutura do prédio do Mercado Municipal, o Mercadão Municipal, que a Prefeitura encampou na administração Vosgrau e agora estuda-se o que fazer naquele local. Me conte
como partiu essa iniciativa e do documento mesmo que foi entregue ao secretário de Planejamento, João Ney Marçal, para que oriente a prefeitura aí a tomar uma decisão do que fazer no local. Perfeitamente. Na realidade, nós aqui como integrantes da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, formamos um grupo de profissionais, né? Profissionais da área de estruturas, profissionais da área de arquitetura, de execução, de demolição, enfim, profissionais engenheiros e arquitetos, né? Que resolvemos fazer um relatório do atual mercado municipal, né? Isso tudo em função de uma notícia que houve no passado a respeito da demolição daquele imóvel. Então, preocupados com essa notícia, nós nos vimos na obrigação de participar, né, e informar a população e dar o nosso parecer do que lá existe. Então, foi um grupo formado aí por profissionais da associação que, por iniciativa própria daquela entidade, né, que resolveu ir lá e fazer o levantamento para fazer o relatório. Instigado numa notícia, eu lembro que a gente noticiou aqui no programa Doc.com, o secretário João Ney Marçal esteve aqui no início do ano falando de uma ideia de se demolir o prédio para fazer um novo terminal de transporte coletivo lá naquele local. Mas que mas um dos entraves era a subida, né, ali para o pessoal ir até o calçadão, enfim, cadeirantes, pessoas que têm a locomoção debilitada. E ele falava nessa possibilidade. Deve ser disso, então, que vocês falaram, opa, peraí, vamos demolir, então vamos ver como que está o prédio para ver se é um bom negócio ou não. E pelo que você apresentou no documento, não é um bom negócio. A demolição, não. Nós somos contrários à demolição. A estrutura que lá está estável, ela não, claro, ela está deteriorada, tem que ser feita uma recuperação o mais breve possível, para que isso não vá ocasionando maior deterioração e daí talvez no futuro alguma coisa mais complicada, né? Então nós entendemos aí que deve ser feito realmente a utilização do espaço com a reforma do imóvel, né? Essa questão de você atribuir isso para um terminal de ônibus, eu acho que tem que ser muito mais bem estudado, né? Por causa dos acessos, como você mesmo comentou, da dificuldade que você tem lá, é um local mais baixo, um ponto mais baixo, então as linhas, né? Teria que fazer um estudo melhor. Nós entendemos que também não é um local muito apropriado para ser feito um terminal de ônibus, né? Um terminal central de ônibus. Mas eu acredito que tenha outras ideias agora com a constituição do IPLAN, né, com os profissionais que vão estar lá alocados, com certeza darão um estudo de viabilidade para uma coisa melhor, né? Como nós mesmos no nosso relatório demos a sugestão, né, de que fosse ocupado por espaços públicos mesmo, né? Que se colocasse lá alguma coisa, tipo autarquia, Prolar, enfim, serviços públicos que o pessoal necessita pela proximidade que existe da edificação com o terminal. Sim. Né? Então isso desafogaria, de repente, em alguns casos, a ida do munícipe até a prefeitura. De repente, você podia fazer alguma coisa, um cadastramento de IPTU, uma distribuição de IPTU, ou resolver algumas situações não sei como é que funcionaria essa lógica, e se realmente poderia ser feito isso. Mas são ideias e aí, é claro, o prefeito vai ter que ver, né, o que melhor ele pode utilizar aquele espaço e qual é o serviço que ele pode destinar para a população, para que ela não se locomova tanto, né? Roberto, uma das questões que levou ao relatório que você falou é a questão ali que a estrutura do prédio, ela está boa, né? Como você falou, precisa de uma recuperação, mas não necessariamente de uma demolição. E a outra questão é do custo, né? Porque pensar, vamos demolir, vamos destruir, não custa dinheiro, mas pelo que você falou, custa e custa bastante. Nós fizemos uma estimativa, né? Então, por isso que eu digo que nós tivemos vários profissionais, um deles fez uma avaliação do que lá existe construído, que é em torno de 9 mil metros quadrados, né? Então, e apropriou um custo estimado de 3 milhões de reais daquela edificação. Certo. Hoje, do jeito que está, 3 milhões. Como está? Do jeito que está hoje, 3 milhões de reais. E também estimou-se que para você fazer a demolição daquilo, poderia gastar até 1 milhão de reais.
Até 1 milhão para demolir. Para demolir, limpeza, tudo aquelas... Né? Não é tão simples assim, né? Não é só se derrubar. Você tem que derrubar, tem que tirar. Demolição. Então, aonde que vai todo aquele entulho, né? Aonde você vai destinar, tem que ter o destino certo, a destinação correta. Hoje em dia, por conta até da sustentabilidade, você tem que fazer um plano de ação. Então, nós estimamos que poderia chegar até 1 milhão, de repente, essa demolição. E, para uma nova construção de 9 mil metros quadrados, a um preço que, teoricamente, que é barato, em torno de R$1.000, ou que seja próximo de R$1.000 ou mais, nós estaríamos falando em 9 milhões. Então, 9 milhões para a construção do novo. 1 milhão para a demolição, já foram 10. Mais 3 do que vale, são 13 milhões. 13 milhões. Então, eu acho que não justifica também, além da estrutura estar estável, não justifica a demolição e um gasto muito elevado. Certo. Então, de repente, tem que fazer essa análise, né? Ver bem, ponderar muito bem o investimento, que acredito que vai com menos do que isso, faça uma coisa muito melhor, né? Aproveite bem a estrutura e o espaço também, para que a prefeitura possa utilizar para atender os munícipes. E na conversa com o secretário João Ney, como que ele se predispôs ali a atuar nessa situação? A nossa conversa foi muito produtiva, o secretário se mostrou muito satisfeito com o nosso posicionamento, com o nosso relatório. Né? E ele também é engenheiro, né? Sim, o João também é engenheiro, colega nosso e diga-se de passagem, um profissional muito bom aí na questão de entendimento e trato das coisas. E realmente viu, né, que o nosso relatório realmente surtiu um efeito positivo e viu que a ideia é muito boa. Eles já tinham alguns projetos com relação a isso e tal, e vão fazer alguma coisa mais nova. Ele até falou numa parceria público-privada, né, que de repente poderia vir a demolir aquilo por conta da iniciativa privada. Né? Mas assim mesmo, acho que essa questão de demolição é temerário, porque além da estrutura física que lá está, também tem uma história, né? Verdade. Então, tem muitos que usaram daquele ambiente, eu quando criança também ia lá. Então tem um valor histórico para Ponta Grossa. E Ponta Grossa precisa disso. Ponta Grossa precisa rever a sua história, precisa montar novamente. Valorizar, né? Valorizar, ter essa valorização, ser pontagrossense, como foi aquele projeto que teve lá, sou curitibano com orgulho, nós somos pontagrossenses com orgulho. Não tenha dúvida, nossa cidade é uma cidade muito bela, muito boa, tem que se aproveitar, isso tudo tem que ser feito. Né? Nós temos aí também, Eduardo, alguma coisa já que a gente está pensando para as belezas de Ponta Grossa, as belezas naturais. Né? Nós temos vamos fazer um levantamento, um estudo assim, caseiro, vamos dizer assim, certo. Mas com relação às nossas belezas naturais. Furnas, Lagoa Dourada, Vila Velha, Cachoeira da Mariquinha, Braga do Padre. Né? Então eu acho que isso também contribui para a cidade evoluir. Então nós da associação já estamos pensando também em organizar um grupo de profissionais, né? E aí teremos profissionais da área do meio ambiente, enfim, engenheiros que atuem nessa área também, para que a gente possa ir nesses locais, né? E constatar, porque hoje você não tem acesso. Né? Foi fechado no tempo do governo Requião e a gente não tem mais acesso. Então, as belezas naturais que nós poderíamos, no final de semana, você com o Ponta Grossense poderia ir com a família, ele não tem um local para poder utilizar, né? E sendo que existia também, e volto a dizer, quando criança a gente sempre ia nesses locais. Então é uma forma a mais de oferecer o lazer para o povo de Ponta Grossa. Então a associação também já está preocupada com isso. Além da questão do mercado municipal, nós queremos também fazer um levantamento nessas áreas de recursos naturais de Ponta Grossa. No momento em que se fala muito em questão de planejamento, questão de gestão, de questão técnica, esse envolvimento da associação com a prefeitura é preponderante, né? Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Eu acho que a gente não pode se omitir, não pode se furtar de realmente estar atuante nesta hora, para poder contribuir de uma maneira ou outra com o poder público, né? Ou através de ideias, ou através da solicitação, enfim, desde que solicitados, nós sempre estaremos prontos a contribuir com o município, né? A contribuir com o prefeito, para que a gente possa ter uma cidade cada vez melhor. Roberto, na última vez que você esteve aqui, você falou da eleição do CREA também, do inspetor, né? Isso. Até fizemos um chamamento aqui para o pessoal. Perfeito. Qual foi o desfecho dessa eleição?
Olha, foi muito positivo, Eduardo. Realmente, quando a gente conclamou a nossa classe profissional aí para que fizessem o uso do voto, né, para os nossos candidatos na inspetoria, nós fomos muito felizes. Nós elegemos 4 inspetores, né, nas modalidades de civil, mecânica, elétrica, segurança do trabalho, e a gente conseguiu colocar aí esses 4 profissionais, né, como inspetores. Então foi um resultado muito positivo. Eu quero agradecer até a oportunidade, porque contribuiu também para que os nossos colegas nos vissem, atendessem ao nosso apelo e a gente tivesse um resultado satisfatório. E agora se prepara para mais um encontro profissional aí da classe? É verdade, nós temos agora o 8º encontro de tecnologia, né, com o tema de inovação e transferência de tecnologia, né, um encontro tecnológico de Engenharia dos Campos Gerais. E estamos preparando, vai ser em agosto. No final de 27 a 30 de agosto, a gente vai estar promovendo mais esse encontro e já peço aí ao pessoal que submeta seus trabalhos, que façam suas inscrições, né, com palestras que a gente vai ter aí de profissionais muito bem conceituados. Então, sempre é uma maneira que a gente tem de dar mais conhecimento ao profissional e também ao público acadêmico. Tá certo, então, Roberto. Gostaria de agradecer a sua presença novamente aqui no programa, falando a respeito aí de questões relevantes para Ponta Grossa, como é o caso da questão do prédio do Mercado Municipal. Perfeitamente. Eu que agradeço e sempre à disposição quando precisar. Obrigado. Tá ok, então, esta foi a conversa com o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Ponta Grossa, Roberto Pelissari, falando a respeito do estudo feito pela associação sobre o prédio do antigo Mercado Municipal aqui em Ponta Grossa. Cabe agora à Prefeitura analisar a melhor opção para fazer no local. O parecer, a opinião da associação já foi dada, que é ali contrária à demolição do prédio, por se considerar aí um investimento numa reforma mais lucrativa aí para o município. Voltamos com o programa Doc.com, agora numa conversa com a diretora de comércio da Associação Comercial, Industrial e Empresarial aqui de Ponta Grossa, a CIPG, a Flávia Barrichello. Boa noite, Flávia. Boa noite. Prazer estar com você no seu programa. Pois é, novamente aqui e falando de mais uma campanha da CIPG para fomentar o comércio de Ponta Grossa. Fala um pouco mais para a gente a respeito da campanha. É mais uma ação que a CIPG está trazendo, né, esse ano com uma inovação, uma ação inovadora, né, porque nós partimos de uma campanha de uma data que não é tão comum nós comemorarmos, né? É comum o comércio ser fomentado por essa data, porém não nenhuma entidade fazer qualquer tipo de sorteio, qualquer tipo de ação em cima dessas datas. E foi justamente pensando nisso, em fortalecer o nosso comerciante, né? Aproveitando esse bom momento, Eduardo, que a gente tem vivido dentro de Ponta Grossa, tendo em vista que a FEComércio, com todas as suas pesquisas, apontou a cidade de Ponta Grossa com o melhor desempenho do Paraná, né, nesse fechamento do primeiro trimestre. E também, já no primeiro mês agora de abril, passando o trimestre, nós já estamos em primeiro lugar de novo em termos de índice de desempenho, né? Então, aproveitando tudo isso, a associação está lançando essa campanha porque o nosso lema é cidade forte, comércio forte, né? Então, terminamos hoje, né, com o sorteio às 16 horas, foi às 18 horas à tarde, nós fizemos a entrega dos brindes na Maxi Tango, dos 2 iPhones e dos 2 iPads, fechando esse primeiro ciclo da campanha e já dando início no segundo ciclo, que termina com o sorteio de um carro Renault, que é para comemorar o Dia dos Pais. Então, primeiro ciclo foi da questão dos Dia dos Namorados,
fomentando aí, que é uma data realmente que se compra muito presente, mas não tinha uma campanha de incentivo aí com o sorteio de prêmios, né? Com certeza as pessoas que foram sorteadas, até que receberam o prêmio hoje, estão muito mais contentes, e as pessoas que compraram e que vão continuar comprando ainda têm a possibilidade de concorrer a um Clio aí em agosto, né? Daí mais voltado para o Dia dos Pais, que também é uma data em que fortalece e aquece as vendas no comércio. Com certeza, é uma data importante para o comércio, né? É uma das principais datas do comércio, e a CPG nunca havia feito uma premiação específica para essa data, né? Então a gente sentiu a necessidade de trazer fomento realmente para datas que não eram já são datas pontuais, porém nunca foram trabalhadas com premiação. E essa ideia também de casar, né? Por exemplo, o Dia dos Namorados com o Dia dos Pais, que tem uma proximidade, e aí colocando mais prêmios aí também, e incentivando. Da onde que surgiu? Porque parece-me que é uma ideia aí uma questão que não havia sido feita ainda aqui na cidade. Na verdade, são reuniões, né, entre os vários segmentos de dentro da CPG, né? Várias diretorias se reúnem que têm a parte afim com o comércio, né? E a gente acaba desenhando os colaboradores também. Temos aí o Álvaro, a Thaís, a Ariane, toda uma reunião, e cada um lança uma semente, e de repente, quando vê, a campanha está desenhada e pronta. E essa avaliação desse primeiro ciclo aí que teve a entrega hoje dos prêmios? Foi super bacana, a gente estava com mais de 100 pontos de distribuição, com mais de 300 mil cupons. Isso foi uma coisa assim muito legal, né? E já dando link agora para a segunda etapa, onde esses comerciantes continuam e abrindo, né? Nós queremos chamar para que o comércio venha mesmo. É uma data bem segmentada, né? Produtos masculinos, porque é Dia dos Pais. Sim. Porém, eu acho que o comércio tem que estar atento ao que está acontecendo, tem que ter ouvidos abertos. Nós estamos, em primeiro lugar dentro do estado do Paraná, em respostas de índice de crescimento positivo. Então, comerciante, isso é bom. Vamos lá, vamos estimular as nossas vendas, né? Estimular o varejo através, independente de eu não vender produto masculino, mas eu posso estar chamando o meu cliente também com esse atrativo, né? Sim. Porque é um carro Clio, onde eu posso estar entrando na campanha e estar validando esses cupons, fidelizando os meus clientes, independente de eu ter calçados ou produtos masculinos especificamente dentro do meu ponto de venda. Então, eu acho que isso vai muito da visão que o empreendedor tem agora. Pois é, e não sei se você concorda comigo também, mas a gente passa ali, logicamente que a maior gama do comércio varejista ali está no centro da cidade. E o centro da cidade, a gente sabe, vagas de estacionamento ali é cada vez mais difícil de você encontrar uma vaga ali em horário comercial, horário de pico. O que acontece? As pessoas acabam indo todas para o shopping, né? O shopping é mais fácil, apesar que até no shopping já está complicado de arranjar vaga. Mas, né, e é uma maneira também de atrair, de fazer com que o consumidor ele não se concentre apenas no shopping. Logicamente que é um lugar que tem várias opções, mas a cidade tem várias outras opções, e que o consumidor ele pode estar indo fazer essa aquisição. A campanha da CPG é mais um estímulo, né, para que isso aconteça. Eu vejo principalmente, Eduardo, estratégico para o pessoal dos bairros, né? Como você falou, tem grande gama de lojistas, né, do varejo no centro de Ponta Grossa, porém eu vejo alguns bairros privilegiadíssimos com comércio muito legal, muito já forte, está forte, né? Com lojas muito lindas, uma displayagem muito bacana. É esse público que eu me refiro, que ele tem que abrir os seus olhos comerciais e começar a fidelizar o pessoal da sua localidade. Como que ele vai fidelizar? Através de bom atendimento, através de ter um suprimento bacana dentro do seu comércio, dentro do seu varejo, mas também retribuir. Hoje em dia está muito, né, a ebulição de todo o comércio está muito ferrenha, né? Então eu vejo assim que nós temos que ter o nosso diferencial.
e qual é o cliente que não gosta de ser mimado ou estar pelo menos na expectativa, né, de poder ganhar, e principalmente um prêmio como esse, que é um carro, né? Então, eu vejo assim que é um bom momento para se comprar e se aderir a essa campanha, porque ainda dá tempo. Agora nós estamos no final de julho, né? Temos mais um mês de julho, final de junho, temos julho inteiro e mais agosto, então são 60 dias para trabalhar o seu cliente, alavancando as suas vendas em cima de uma premiação. E, de repente, o pessoal que está assistindo em casa é proprietário do estabelecimento, proprietário de um comércio, como que faz para aderir a essa campanha? É só ligar na associação, os nossos colaboradores terão o maior prazer em ir até o seu estabelecimento. A gente tem consciência que tempo é dinheiro, né? Que às vezes é difícil, o gestor está saindo do seu empreendimento, mas o pessoal, os colaboradores vão até o local e explicam toda a mecânica da campanha e pode aderir tranquilamente, ainda há tempo, sim. E como que funciona pro consumidor, né? Tem um limite de valor de compra? Como que funciona? Olha, a gente faz a sugestão de R$50, mas nós deixamos muito a critério do gestor. Porque você veja, a panificadora pode querer entrar na campanha. E o ticket médio de uma panificadora, R$50, é um ticket médio alto. Sim. Então, existem alguns panificadores que já compraram, que já aderiram à campanha, porém eles estão fazendo cumulativa, duas ou três compras de R$20, um cupom. Então, vai muito da gestão do seu negócio. Não é aquela coisa rígida, tem que comprar tanto para poder trocar pelo cupom. Fica bem a critério do gestor. Ou seja, qualquer segmento pode participar. Todos os segmentos. A gente está convidando o comércio realmente de Ponta Grossa a vir participar. Isso que eu falei, pegar esse mote, pegar esse link, né? É um carro, né? Eu não trabalho com roupa masculina, não é o meu dia dos pais, eu não tenho presente para homens. Mas vamos fazer desse carro, né, o nosso instrumento para vender mais dentro do nosso ponto de venda, né? Ah, sim, com certeza. E o Sérgio Leopoldo, né, presidente da CPG, quando esteve aqui recentemente, falava do trabalho de angariar aí novos associados, e que esse trabalho está rendendo bons frutos aí, né? Então, a gama de associados está aumentando, o número de associados está aumentando, e também campanhas como essa também são atrativos para esse tipo de adesão. Com certeza, a gente está com essa campanha, né, visitando bairros, sendo bem pontuais, ficando com os nossos cooperados, com os nossos colaboradores, 15 dias, já ficamos aqui em oficinas, ficamos em Nova Rússia, começamos, aí a chuva nos atrapalhou um pouco. Ficou em Varanas também um tempo, né? Exatamente. E vamos percorrer isso é bacana toda porque valoriza o pessoal que está no bairro. Né? Aproxima, né? Traz as pessoas, às vezes só por curiosidade, passam, o que está acontecendo, e acabam conhecendo a associação, acabam vendo qual é o trabalho da associação, porque é um trabalho grande. Nós oferecemos para o nosso associado mais 40 tipos de serviço, né, Eduardo? Então isso, e às vezes eu sou sócia, eu pago lá a mensalidade, eu nem sei o que a associação pode fazer por mim, né? Então é isso que nós queremos levar, é conhecimento e também trazer mais associados, que a partir do momento que eu não sou associada, eu conheço todo o trabalho da associação, então eu quero fazer parte desse time também. Tem toda uma questão aí, o Sérgio falava de questão de convênios também, né? Benefícios que podem ser... Descontos com universidades, com planos médicos, com planos odontológicos, o Nutricar, enfim, são 40 produtos, a nota fiscal digital, conferir o nome, seu nome, enfim, são 40 produtos que a gente tem, até para saber todos, assim, os que vêm mais à tona são esses, mas vale a pena a gente saber o que a nossa associação nos propicia, né? O que ela nos permite também nos ajudar, são instrumentos de ajuda mesmo na gestão do comércio. E a diretoria de comércio pensando nas campanhas e no fomento das vendas. Exatamente, a gente vem notando um diferencial, né? A cidade vem crescendo com essa industrialização toda, vem novas pessoas para cá, então com outra cabeça, com outros costumes de serem atendidos, e isso está trazendo uma efervescência no comércio, né? E nós temos que estar bem atentos para o que o comércio porque o consumidor está nos pedindo, né? Então, a gente, enquanto associação, tem propiciado diversas formas, além dessas campanhas, cursos, para que os nossos gestores estejam capazes para abraçar essa nova demanda que está chegando na cidade.
Tá certo então, Flávio. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Doc.com falando dessa campanha e já estimulando aí o pessoal, né, que já participou aí no Dia dos Namorados, também volta a participar aí no Dia dos Pais, que tem um carro lá no final para ser sorteado. Com certeza, tem mais prêmios por aí para o nosso consumidor e não deixa de ser um prêmio também para aquele que adquire a campanha, né? Porque acaba trazendo mais um fomento maior para o seu comércio. Tá ok, então. Essa foi a conversa com a diretora de comércio da CIPG, Flávia Barrichello, falando da campanha de fomento aí no comércio, que vai até a data do Dia dos Pais. Já começou com a data do Dia dos Namorados, vai até o Dia dos Pais. E você que comprar numa dessas lojas que esteja aderindo à campanha, pode ganhar lá no final um Renault Clio aí 0 km. Bom, essa foi a conversa desse bloco. No próximo bloco nós vamos receber aqui o vereador Júlio Killer, do PSD, vai falar para a gente a respeito da polêmica da votação envolvendo o caso da vereadora Ana Maria de Holliben na Câmara Municipal, na votação que aconteceu na sessão da última segunda-feira. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com. Na entrevista dessa semana, conversamos agora com o vereador Júlio Killer, do PSD. Boa noite, Júlio. Boa noite, uma satisfação estar no seu programa mais uma vez. Pois é, e vem desta vez no programa, Júlio, falar sobre toda essa polêmica que envolveu a votação do processo da vereadora Ana Maria dentro da comissão parlamentar processante, da qual você é membro, junto aí com os vereadores, o Rogério Mioduski, o relator, e o Márcio Schirlo, o presidente da CPP. Pois bem, o relatório foi aí pelo arquivamento, né, do processo que se instaurou na comissão processante na CPP. Logicamente, como vocês colocaram esse parecer contrário, aliás, contrário à denúncia, né? Ele era a favor do arquivamento. Pelo arquivamento. Logicamente que vocês não teriam como votar contra, né? Ou seja, votar de forma diferente na votação da última segunda-feira, mas diante da opinião pública, diante das pessoas que compareceram à Câmara, ficou a dúvida, né? Por que Júlio Killer, por que Rogério Mioduski, por que Schirlo, só eles que votaram aí pelo arquivamento? Pois bem, eu te pergunto, qual que foi o motivo aí do relatório, né, ser nesse sentido, e também a questão da votação. Tá, então veja, que polêmica, né? Pois é. Você falou em polêmica, que polêmica. Na verdade é assim, para que se possa explicar, tem que vir lá de trás, de que forma se criou a CPI, né, que foi assinado pelos 22 vereadores, inclusive eu assinei para que houvesse a formação da CPI, e a CPI fazia análise, né, e pela criação ou não da CPP. E a CPI fez um trabalho, né, encaminhando para a criação da CPP. Porém, sem embasamento, e eu já falei em vários canais de comunicação, que eu entendo que a CPI fez um trabalho assim ruim. Cheguei a falar até que preguiçoso, porque no relatório final fez da seguinte forma: encaminho para a criação da CPP, para que a vereadora, a professora Ana Maria, possa ter ampla possibilidade de defesa. E não tipificou qual o delito e o que apesar de todos nós sabermos, né, é importante dizer, apesar de todos nós sabermos, não tipificou por qual delito nós estaríamos encaminhando ela para cassação por decoro parlamentar. Então, não cabia outra possibilidade por conta de que o denunciante é a CPI. E a CPI denunciou por quê? Para que a vereadora tivesse ampla defesa. Então, nós, eu, Júlio Killer, Márcio Schirlo e Rogério Mioduski, mesmo sabendo da rejeição pelo plenário, fizemos a parte correta. Nós analisamos legalmente, de forma técnica,
o encaminhamento, e até porque se fizéssemos diferente, rapidamente a professora Ana Maria, ou alguém que pudesse entrar, derrubava na justiça. Porque, posso dizer uma coisa, pode entrar ainda porque tem possibilidade de acabar com o processo por conta disso. Então, nós mesmo sabendo da rejeição pelo plenário, nós encaminhamos pelo arquivamento, sabendo, né? E só que tanto eu, o Shirley e o Mildúcio, nós tínhamos que votar com o parecer, senão você dá um parecer e vota contra o seu parecer, isso não existe. Então, vencida essa parte, agora sim nós vamos começar um trabalho de um processo, né, de investigação mais uma vez, para que no final do encaminhamento da CPP, seja pelo arquivamento ou seja pela possibilidade de cassação, tenha sim daí um rito normal dentro da CPP para que não possa haver problemas futuros. Agora, então, existe um prazo para a entrega desse novo relatório? Tem. É importante dizer para o telespectador também que a criação da CPP, eu não pedi para estar lá, nem o Rogério Mildúski, nem o Márcio Shirley. Você conhece muito bem, porque entende, né, do legislativo, é feito por sorteio. Então, os sorteados naquele dia, né, foi o vereador Júlio, o vereador Rogério e o vereador Shirley. E que estão fazendo o trabalho legal, normal. Então, a CPP ela tem 90 dias para concluir os seus trabalhos. No primeiro momento, que nós fizemos, nós notificamos a vereadora para ela passar a sua defesa, e em 5 dias, veja como é apertado. Ela tinha 10 dias para apresentar a defesa e nós 5 dias para avaliar e já fazer o parecer prévio, que era pelo arquivamento ou pelo prosseguimento. Sim. Então, nós tivemos pouco tempo. Agora nós temos cerca de 2 meses e alguns dias para fazer todo esse trabalho. Nós, na data de hoje, já notificamos o advogado da vereadora para que ele possa encaminhar para nós quais são as testemunhas de defesa e o que ele pretende colocar no processo como defesa. Então, são mais 60 dias. Mais 60 dias para concluir. Uhum. Daí vai a plenário novamente. Daí, quando for a plenária, independente de qual for o parecer, precisa 16 votos. Ou para derrubar o parecer ou para manter. São 16 votos. O departamento jurídico da casa que está vendo. Na última conversa que eu tive com o departamento jurídico, são 16 votos para cassar. Para cassar. Independente se o relatório for favorável, for pela cassação ou pelo arquivamento. Entendi. Então tem que ter 16 votos para cassação. E, Júlio, muitas das pessoas que estiveram, né, cerca de 300, alguns falam em 400, até 500 pessoas Acho que tinha 500 pessoas, sim. Que foram à Câmara Municipal na última segunda-feira acompanhar a votação, né, muito decorrente aí de todos esses protestos, manifestações que estão ocorrendo não só na nossa cidade, mas no país inteiro. Muitas dessas pessoas ali falavam o seu nome, falavam, não, o vereador Júlio Killer não poderia estar participando, como você falou, é sorteio, não foi você que pediu para estar lá. Mas me parece que teve uma declaração lá atrás de uma das pessoas, se eu não me engano, do Idalécio, que citou o seu nome em um dos programas televisivos. Acho que foi até aqui na TV Vila Velha mesmo, no programa do Cascavel. Para essas pessoas, né, assim, o senso comum é falar, o pessoal falou, né, já meio que pré-julgando, não, o vereador Júlio Killer tem alguma coisa a ver. O que você tem a dizer para essas pessoas e, enfim, sobre essa situação? Tá, veja bem, envolvidos no processo estávamos eu, o vereador Paulo Cenoura, o vereador Aliel Machado, que hoje é presidente, e também o vereador Alisson Zampieri. Todos candidatos. Todos eram candidatos a presidente. Eu sequer cheguei a pedir voto para a vereadora Ana Maria, porque nós temos um problema de relacionamento com a professora Ana Maria. E ela sabe do que eu estou falando. Há 2 anos e meio, mais ou menos, que eu não converso com a vereadora. Então eu não cheguei sequer a ligar para ela e pedir voto. Mas todos nós estávamos envolvidos no processo. Então, aquele rapaz chamado Idalécio
chegou a falar o meu nome naquele momento, mas eu até hoje não entendi como, de que forma e por que, né, eu estaria envolvido na possibilidade de autossequestro. Eu estava envolvido sim no processo, onde movimentamos, pedimos voto para um, pedimos voto para outro, né? E tanto é que a investigação da polícia sequer citou o meu nome, o nome do Alisson e o nome do Aliel. Exatamente isso que eu ia falar, né? Porque E a polícia também teve do um Paulo processo Sérgio. de investigação, né? Todo. Você chegou a ser ouvido? Não, Não? de forma alguma. Na verdade, a política tem alguns momentos que algum quer prejudicar o outro e assim por diante. Mas eu não entendo como dessa forma. Eu entendo que nós estávamos sim envolvidos no processo de eleição da mesa, né? E aí, mas eu sequer fui chamado, não tenho, sim, se for para chamar também não tem problema nenhum. Eu pergunto isso porque todo esse processo ele tem vários viés, né? Teve a polícia, teve o Ministério Público que solicitou para a polícia, também o Ministério Público teve aquela propositura que a vereadora aceitou, ela esteve aqui no programa Doc.com, né, falando a respeito disso, que aceitou aqueles termos, né, para o arquivamento do processo, enfim. Agora, na Câmara Municipal é um julgamento político que vai acontecer. Essa questão da vereadora também ter o direito de defesa, ter direito de apresentar, embora ela tenha esse direito, de repente ela pode tentar recorrer para a justiça, interferir nesse processo político ou não há essa possibilidade? Olha, por isso é que as pessoas não entenderam do nosso parecer pelo arquivamento. Se você não... O julgamento é político, no último parecer agora é político. O último parecer, nós podemos até fazer um parecer técnico, mas o julgamento, que é a cassação, é a política. É político mesmo. Então eu entendo que o juiz que for analisar o caso vai respeitar a decisão política da casa. Porém, no meu entendimento, o rito para que você possa chegar à última votação tem que ser seguido muito corretamente. O que não, na minha opinião, não sou advogado, não foi feito pela CPI. Então veja, se nós seguirmos o rito que está escrito, nós temos uma conflitância de leis também. Nós temos uma lei municipal e temos um decreto 201, se eu não me engano, que fala sobre a cassação do vereador. Então, se você não seguir corretamente o rito, respeitando o decreto, você pode sim o trabalho pode ser contestado. Mas o julgamento, a votação, acho que não cabe. O juiz nenhum vai interferir, no meu entendimento humilde, com relação à decisão do plenário. O trabalho da CPP, logo após a votação, né, de segunda noite, quando por 17 votos a 3, né, foi amplamente divulgado, aí, inclusive aqui no programa, a questão, no programa não, no blog, né, do Doc.com, a questão ali, no dia seguinte, na terça-feira, você, o Milduz, e também o Chirlo convocaram uma coletiva, né, para falar a respeito, e muito do que você está me falando aqui, vocês falaram na coletiva. Essa foi uma maneira ali também, Júlio, de se defender um pouco, de explicar esses ataques recebidos? A população não entendeu, né? E acredito que não entende ainda. Porque o clamor popular fala mais alto nesse momento. E o que eles querem realmente é a vereadora Ana Maria fora da Câmara, por conta de tudo que aconteceu, né? Porém, é importante frisar mais uma vez que nós fomos escolhidos por sorteio, mais uma vez, vou falar isso, e que o trabalho feito é de uma lisura, sim, 100%. Nós, inclusive, hoje, e eu falei isso na coletiva naquele dia, encaminhamos carta para o Ministério Público e também para a OAB, para que acompanhe o trabalho nosso, sabe? Para que acompanhem todo o trabalho que a gente vai fazer a partir de agora, que é a reta final, que é onde, feito corretamente, podem caminhar para a cassação. E, Júlio, vocês pretendem ouvir mais pessoas aí, além da vereadora,
ou de repente nem ela vai ser ouvida, porque acho que ela já foi ouvida. Não, como que é o trâmite? Não, vai ser ouvida. Vai ser ouvida sim. de novo. Não tenha dúvida que ela vai ser ouvida, que as testemunhas que ela rolar no processo vão ser ouvidos. Nós temos assim, tem um vereador que falou que recebeu mensagens no dia. Nós queremos chamar o vereador para que demonstre para nós quais mensagens foram e até onde isso compromete a vereadora ou alguém que está nessas mensagens. Todos, assim, que a comissão achar interessante trazer para que possa enriquecer o processo, nós vamos trazer para conversar, sim. É possível chegar lá na frente, lá a hora de entregar o parecer e dizer, ó, vereadora, né, não cometeu quebra de decoro, ou a vereadora cometeu quebra de decoro, ou você acha que é uma questão aí muito mais complexa do que parece? Olha, é muito difícil de falar neste momento, né? Porque nem eu, nem o vereador Chirlo, nem o vereador Mildus que participamos das oitivas dentro da CPI, né? Que falei e vou falar novamente que, na minha opinião, foi ruim e foram preguiçosos na hora da confecção do relatório. Então, o que eu posso dizer é que todos serão ouvidos, que no final nós vamos chegar naquilo que realmente for necessário fazer. Isso é tranquilo, e se você chamar o vereador Márcio Chirlo, o Mildus, que aqui também eles vão falar dessa mesma forma. Todos serão ouvidos novamente para que o rito seja feito corretamente e no final nós possamos chegar a uma situação. Só para a gente encerrar, Júlio, sobre esse assunto, a pressão, né, o acompanhamento popular que aconteceu na segunda, você acha que interferiu diretamente na votação? E digo mais, acredito que se voltar a ocorrer um manifesto como esse, que a tendência é que volte, você acha que pode pressionar os vereadores ali a votar pela cassação da vereadora? Não tenha dúvida. Nós sabíamos que o parecer não passaria. Isso é tranquilo. E eu não tenho problema com relação à pressão, né? Eu tive algumas dificuldades porque teve alguns vereadores que chegaram a fazer incitação à violência com relação a nós, nas redes sociais, mandaram pessoas na minha casa, dizendo onde eu moro, para que as pessoas pudessem ir lá. Eu não tenho problema com relação a isso, mas eu tenho certeza de que a população está acompanhando com razão esse processo, né? E que vai sim fazer lá o seu papel, que é cobrado de nós, representantes públicos, que hajamos corretamente. Então, não tenho dúvida disso. Tá certo, então. Tá bom? Agradeço a sua presença aqui, falando a respeito da CPP, e vamos acompanhar aqui certamente, pelo blog, aqui no programa também, o desfecho dessa investigação. Sempre à disposição, Eduardo. Tá ok, então essa foi a entrevista com o vereador Júlio Killer, falando a respeito da CPP, da Comissão Parlamentar Processante, que teve o parecer rejeitado, agora retoma a investigação e aí dentro dos próximos meses, aí, no máximo 60 dias, vai apresentar o relatório final para então a Câmara votar pela cassação ou não da vereadora Ana Maria de Holliben sobre todo aquele episódio ocorrido no último dia 1º de janeiro deste ano. Pois bem, essas foram as atrações, aí as informações do programa de hoje. Você quiser rever o nosso programa, vai estar disponível no nosso canal direto no YouTube, no youtube.com/programa-doccom, também no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br e no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br. É isso aí, um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.